Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia agora, meus irmãos, no Salmo 91, versículo 1 e 2. E essa é a segunda mensagem sobre o tema A Verdadeira Segurança. O pastor começou quarta-feira à noite, né? A primeira. Toda a igreja achou? Então vamos fazer a leitura do texto sagrado que diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então vamos orar para que o Espírito Santo traga discernimento profundo sobre este salmo. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, Senhor de nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. Aqui estamos nós, Senhor, em obediência à Tua palavra, em submissão completa à Tua vontade, nos rendendo ao Teu mandamento, adorando o Teu nome, ministrando louvores ao Senhor. E agora prontos para ouvir a Tua voz, aquela voz que nos mostra os santos e retos caminhos, aquela voz que nos dá segurança, aquela voz que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Fala-nos nessa manhã, fala à Tua igreja, fala aos Teus pequeninos, aos Teus eleitos, ao Teu povo santo, à Tua igreja imaculada, à Tua família espiritual. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Usa-me como anjo que o Senhor mesmo constituiu sobre este ministério. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o amadurecimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu disse aqui na quarta-feira à noite que esse é um dos salmos mais conhecidos, é um dos salmos mais badalados, é um dos salmos mais lidos pelo chamado mundo evangélico, ou se você preferir, pelo chamado mundo religioso cristão. Mas eu disse também que, por outro lado, mesmo ele sendo o salmo mais conhecido, mesmo ele sendo o salmo mais badalado, mesmo ele sendo o salmo mais lido, ele é também o menos compreendido pelas pessoas, esse salmo aqui. Por quê? Porque transformaram o Salmo 91 numa espécie de amuleto gospel. Transformaram esse Salmo 91 numa espécie de um patuar evangélico, sabe? Algo como se fosse um pé de coelho, uma ferradura, que diz que bota atrás da porta, que protege, essas coisas da crendice popular. Por isso que o Salmo 91 acabou se tornando como uma peça decorativa. Na maioria das casas, o Salmo 91 é usado como peça de decoração. Na hora que as pessoas pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91 e botam, irmão Carlos, em cima de uma mesa, em cima de uma estante, se tornou peça decorativa. Porque criou-se no imaginário popular, colocou-se na imaginação do povo essa ideia
de que esse salmo aqui é uma espécie de talismã protetor contra todos os males desse mundo. Você já ouviu dizer assim: olha, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, que é muito bom. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Protege, né? Não. Salmo 91 não é isso. Salmo 91 não é talismã protetor. O que é então o Salmo 91, pastor? Irmãos, o Salmo 91 é um alerta de Deus para os perigos desta vida. É um alerta de Deus para o fato de que só em Deus nós temos livramento de todos os males que nós enfrentamos aqui neste mundo. Então veja, o Espírito de Deus diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Ora, quem é esse aqui que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente e que confessa essas coisas tão profundas aqui? É aquela pessoa que vive uma fé genuína. É aquela pessoa que deposita a sua fé exclusivamente na palavra, exclusivamente nas promessas de Deus. Aliás, coisa muito rara nos dias de hoje. Hoje o que nós vemos no mundo de uma maneira geral, e no nosso país em particular, são as pessoas depositando a sua fé, né, em objetos, em coisas, uma fé antibíblica, que não tem nada a ver com a fé que foi entregue aos santos, gente colocando fé numa corrente de libertação, gente colocando fé numa fogueira santa, outros colocando fé numa imagem de gesso, que diz que é um santo da igreja católica, outros colocam fé num sal, num óleo, num copo com água que se coloca na frente de uma televisão, outros colocando a fé num culto para quebrar a maldição. Esse é o que nós temos visto hoje, irmão Geraldo. Então, quem vive essa fé espúria, essa fé antibíblica, não habita no esconderijo do Altíssimo, não descansa à sombra do Onipotente. Olha, onipotente. O que é que significa onipotente, hein? Hã? O que detém todo o poder. E você sabe uma coisa interessante? A verdade, irmãos, é que todo mundo sabe que Deus é onipotente. Todo mundo sabe disso. Só que é um saber apenas intelectual. É um saber apenas mental. É um saber apenas de palavra. Não, Deus é o Todo-Poderoso. Eu creio que Deus é o Todo-Poderoso. Porque na prática, o que nós temos visto, meus irmãos, é muito medo por parte das pessoas em confiar em Deus, em dependerem de Deus, de crerem no poder de Deus. Dizem com a boca, mas na prática negam tudo aquilo que dizem. Isso é triste, isso é lamentável. Ora, uma pessoa que procede assim, ela não pode contar com o livramento de Deus. Ela fica exposta aos perigos desta vida. Uma pessoa que procede assim, ela fica à mercê do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nós falamos aqui quarta-feira à noite. O laço do passarinheiro, que ele cita aqui no versículo 3, são aqueles males que pessoas intentam contra outras pessoas. Eu disse aqui, às vezes são pessoas que convivem conosco, que frequentam a nossa casa, que comem da nossa comida, que bebem da nossa bebida. Às vezes pessoas que se fingem de amigo no trabalho, que se fingem de um bom vizinho. Às vezes pessoas que se fingem de irmão em Cristo Jesus, mas que são pessoas malignas, são pessoas de mente diabólica, são lobos fantasiados de ovelha, que só desejam intentar o mal contra mim e contra você. Isso aqui é o laço do passarinheiro. Mas o salmista, ele também fala da peste perniciosa, que no texto hebraico original é literalmente a pestilência das calamidades. São as calamidades da natureza
enchente, seca que mata, terremoto que às vezes devastam países inteiros, maremotos, o frio que mata, mas são também as enfermidades que às vezes atingem sociedades inteiras. Eu falei quarta-feira à noite aqui, no passado nós tivemos a pandemia da gripe espanhola, conhecida como a peste negra, que matou mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Estamos agora sobressaltados, o mundo está de sobressalto com medo dessa gripe suína. E cada dia a coisa vai aumentando, vai aumentando. A Organização Mundial de Saúde já acendeu o alerta vermelho, já disse que ela se tornou uma pandemia, ou seja, ela está em quase todos os países da Terra. Agora, aqui no versículo 5, ele diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Agora o salmista fala daqueles perigos psíquicos existenciais, aqueles males que atingem a alma da pessoa, que atingem as emoções, que atingem a mente, que esse versículo 5 chama do terror noturno. O que é isso, pastor? Explique aí numa linguagem mais clara, mais compreensível. A depressão, a síndrome do pânico, as angústias da alma, muitas das vezes gerada por lembranças ruins do passado. Tem gente que carrega lembranças horríveis do passado, toda hora está lembrando, e aquelas lembranças vão produzindo angústia, vão causando males à pessoa. Olha, isso aqui é um verdadeiro pesadelo. A pessoa fica descompensada, a pessoa não tem mais aquela harmonia interior, ela fica cheia de fobias, ela fica cheia de medos, ela fica cheia de temores, ela fica cheia de inseguranças, acaba se tornando uma pessoa estressada diariamente. Às vezes uma pessoa que se sente perseguida, que tem complexo de inferioridade muito grande, em tudo elas se sentem ofendidas, qualquer palavra elas tomam como ofensa. É aquele terror contínuo, é aquele terror persistente, é aquela coisa ininterrupta, aquela sensação, sabe, de estar abafada, de estar cercada. A pessoa se sente como se estivesse caindo num poço profundo, cujo fundo nunca chega. Aquela sensação de queda, sempre. Isso é terrível. Você sabe, a Organização Mundial de Saúde diz que hoje os remédios mais vendidos no mundo são os calmantes e os antidepressivos. Quer dizer que nós estamos vivendo a geração da depressão. Estamos vivendo a geração da angústia, do desespero. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Já que eu falei que tem pessoas que carregam lembranças ruins do passado, e que essas lembranças acabam afetando a vida da pessoa no presente. Dia desse, um marido veio fazer gabinete pastoral comigo. Ele disse: pastor, a minha esposa tem muitos problemas, ela sofre muito, de repente ela tem crises, que ela me azunha, sabe, ela grita, eu tenho que levá-la ao hospital. Eu digo: mas por que isso? Não é porque ela tem traumas do passado, o pai não amava, o pai batia, o irmão não gostava. E eu digo: olha, mas ela ainda não tirou isso da sua mente? Gente que frequenta a igreja, gente que ouve a palavra da graça de Deus. E ele diz: pois é, não pode. Olha, irmão, uma pessoa convertida, uma pessoa em quem a palavra já penetrou na mente e desceu para o coração, não pode viver atrelada às coisas ruins do passado. O passado já passou, agora tudo é novo, é o que Deus diz. Deixa eu mostrar para você aqui. Abra Isaías, capítulo 43. Vamos ler o versículo 18 e 19. Ok? Então Deus diz assim: não vos lembrei das coisas passadas,
Nem considereis as antigas. Está falando das coisas passadas ruins, daquelas que ferem, daquelas que magoam, viu? Porque as coisas boas é para lembrar, o próprio Deus lembra. Mas aquilo que é passado, aquilo que foi ruim, aquilo que traumatizou, aquilo que magoou, aquilo que te feriu, aquilo que te decepcionou, esse não te lembre mais disso. Nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha, as coisas do passado que me magoaram, que me feriram, que me traumatizaram, eu não lembro. Não lembro. E quando de repente vem à minha mente assim, não me causa nenhuma angústia. Sabe? Não me causa nenhum desconforto. Porque eu já me libertei do passado. Deus já fez coisas novas na minha vida. Está aqui a promessa, ó. Está aqui. Eu porei um caminho no deserto. No passado a vida era um deserto. Deus diz, eu colocarei um caminho e vou colocar rios onde há seca. Hoje há um rio abundante na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esquece o passado. Tira da tua mente, tira da tua vida o que passou. O que passou, passou. O passado é passado, querido. Ficar se martirizando hoje por uma coisa de ontem, Deus que me livre. Isso destrói. Isso causa derrame cerebral, infarto agudo do miocárdio. Isso causa úlcera, gastrite crônica, depressão nervosa e tantos males. Então esquece o passado. Aquela coisa de ficar lembrando do passado, lembrando do passado. Não porque foi assim, não porque eu passei por isso, não porque eu passei por aquilo. Ó, isso foi antes, quero saber o que eu estou passando hoje. Eu quero saber que hoje Deus fez coisas novas na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas no Salmo 91, no versículo 5, ele também diz, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O que é essa seta que voa de dia? São as maledicências, são as calúnias, são as injúrias, são palavras ditas com o objetivo de destruir o íntegro, de manchar a dignidade do outro. Você quer ver? Abra, por favor, no Salmo 64. Volta um pouquinho atrás. Salmo 64. Vamos ler do versículo 2 em diante. Olha o que o salmista diz. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Você está vendo? Irmãos, olha, às vezes as palavras são mais destruidoras, às vezes as palavras causam mais danos à vida de uma pessoa do que uma arma. Por que isso, pastor? Por exemplo, uma pessoa que tem o corpo ferido por uma bala, por uma faca, ela é socorrida, vai ao médico, e muitas das vezes o médico cuida lá, tira a bala, sutura aquela ferida e fica tudo bem. E a pessoa sai dali e continua vivendo normalmente. Não fica nenhuma sequela, não causa nenhum dano maior. Mas olha, a ferida causada por uma calúnia, não tem nada nesse mundo que cicatrize. Não tem médico que suture. Por quê? Porque é uma ferida na integridade da pessoa. Às vezes é tão terrível que pode levar à morte moral. Pode matar a pessoa moralmente. Por causa de uma calúnia, por causa de uma injúria. É isso que ele está falando aqui. Viu? Se você está debaixo da proteção de Deus, Deus te livrará da seta que voa de dia. Eu sou um exemplo disso. Se Deus não tivesse me livrado da seta que voa de dia,
eu não estaria aqui pregando, você não estaria aí me ouvindo. Que credibilidade eu teria? Quando eu saí da seita universal, tirado por Deus, e todos vocês conhecem o meu testemunho, eles com medo das pessoas me seguirem, eu nunca quis que ninguém me seguisse, Deus que me livre, mas na cabeça deles podia acontecer, porque eu era o pastor mais querido de lá. O que eles fizeram? Me caluniaram. Disseram, não, ele não saiu não, nós o expulsamos. E depois viram que não estava dando resultado, aí jogaram mais fundo ainda. Atiraram flechas mais perigosas. Ele roubou. Me chamaram de ladrão. Quem quer ouvir um ladrão? Me chamaram de adúltero. Está aí a minha esposa, a pastora Sandreli, chegou ontem à noite, vai passar uns dias conosco aqui em Fortaleza. Ela sofreu muito com isso. Ela padeceu muito com isso. Quem estaria disposto a ouvir um ladrão e um adúltero? Ninguém. E por que vocês estão aqui? Porque o Senhor me livrou da seta que voa de dia. Senão não teria ninguém me ouvindo. Só Deus pode fazer isso. Diga graças a Deus, irmão. Salmo 91. Salmo 91. No versículo 6 ele prossegue. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Olha, você vê, a destruição por todo lado. A gente vê aí assassinatos, sequestros, latrocínios, os acidentes de todas as formas e maneiras que acontecem todo dia, toda hora e a todo instante, em toda parte. Estão aí as guerras, a violência urbana, que cada dia se torna pior. Então é 1000 caindo ao teu lado, 10.000 caindo do outro. Você vê pessoas morrendo no trânsito, os hospitais abarrotados, gente morrendo de toda forma, de toda maneira. Pessoas da tua própria família, da minha própria família, sucumbindo ao nosso lado. Gente real, gente de verdade. Eu não estou falando de fantasias, eu não estou falando de miragem, eu estou falando de gente como a gente. Há 2 semanas atrás, eu vi isso aqui acontecendo na minha parentela. Eu estava em Recife, era 18 horas de domingo, eu estava no gabinete me preparando para o culto da noite, e meu telefone tocou, e eu atendi, e era o meu filho, Rodrigo de Natal, dizendo, pai, o teu sobrinho, o meu primo, o Felipe, morreu agora lá no Rio de Janeiro, num acidente de moto. Um rapaz com 23 anos, cheio de vida, cheio de saúde, forte, trabalhando, só não queria nada com Deus. E vem numa moto, com um amigo na garupa, uma outra moto seguiu, ele sentiu que iam assaltar, que iam tomar a moto, meteu velocidade, o outro atrás, lá na frente perde o controle e vai em cima de um poste. Os 2 morrem com o pescoço quebrado. Então você recebe notícias, né? Fulano perdeu a vida, Beltrano desempregou, a empresa tal faliu, foi à falência, o outro lá está com câncer, vai morrer. Olha, irmãos, é uma sequência tão grande de tragédias, de más notícias, que isso vai criando um clima, sabe, tão carregado. Mas isso faz você perceber que os perigos da vida estão aí na própria comunidade, na própria família que você vive. Você percebe isso, só se não quiser enxergar, só se não quiser ver. Mas a promessa para aquele que verdadeiramente crê em Deus é que podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, ele não será atingido. Diga graças a Deus. Por isso não temos que temer nada. Tem gente que vê o noticiário na TV, fica com medo de sair de casa. Abre o jornal, diz a coisa está preta, a bruxa está solta. Ai, eu não vou nem sair de casa. Não, pode sair. Se você crê em Deus, se você está vivendo uma vida reta diante de Deus,
se você está levando a sério a tua vida espiritual, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? No versículo 8, ele diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Quer dizer que todas essas calamidades são castigos para quem? Para os ímpios, para aqueles que não levam Deus a sério, para aqueles que brincam com Deus, para aqueles que não levam a vida espiritual a sério. Então, quando você vê o mal se abater sobre o ímpio, olha, saiba, ele está sendo castigado pela regra da retribuição divina, de que aquilo que se planta, se colhe. Lembra lá de Gálatas? Aquilo que o homem semear, ele também se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, o eleito de Deus, ele tem que se voltar para Deus. Ele tem que se apartar do ímpio. Se sobre o ímpio está sobrevindo todas essas tragédias, todas essas catástrofes, todas essas calamidades, eu quero distância dele. Não é se isolar do mundo, não. Escuta bem. Quando digo se afastar, é você não conviver nas mesmas coisas, não participar dos mesmos projetos. Porque tem gente que diz assim: não, eu sou de Deus, mas o meu vizinho lá é ímpio, não quer saber de Deus. Mas quando ele faz lá uma churrascada com cachaça, palavrão, esculhambação, você sabe, né? Meu vizinho, não posso ficar mal com ele, né? Aí está lá no meio. Não, ele pode ser meu vizinho, eu vou tratá-lo com respeito, com educação. Na hora que for preciso dar uma palavra, eu darei. Mas nunca vou participar das suas más obras. Porque senão, essas calamidades vão me atingir também. Então o eleito de Deus, irmãos, ele precisa levar a sério o bem e o mal, e se apegar ao bem. Ele precisa levar a sério a verdade e a mentira, e se apegar com todas as suas forças à verdade divina. Então a palavra diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Vamos ver alguns exemplos disso. Vamos lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, versículo 29 e 30. Quando o povo de Israel estava no Egito, e Deus começou a mandar pragas sobre o Egito, e a última praga que Deus mandou foi a morte de todos os primogênitos. Todas as famílias perderiam os seus primogênitos. Aí diz assim: aconteceu o quê? À meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Não havia uma casa que não tivesse um morto. Olha, e o povo hebreu, vendo com seus próprios olhos o castigo que Deus impôs aos egípcios, matando todos os seus primogênitos. Só não morreu primogênito no meio do povo hebreu. Amém, irmãos? Êxodo 14. Vira a página. Versículo 26. Êxodo 14, versículo 26 em diante. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel
caminhava a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Agora, eles viram o exército de Faraó morrer afogado nas águas do Mar Vermelho. No entanto, nenhum mal sobreveio ao povo de Israel. Amém? Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém, irmão? Vamos voltar lá no Salmo 91. Versículo 9. Salmo 91, versículo 9. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Veja, é falar e fazer. É falar e provar com atitudes. Pois dissestes, quer dizer, eu falo, eu confesso, eu proclamo, eu declaro, eu abro a minha boca, eu digo em alto e bom som para o mundo: o Senhor é o meu refúgio. É o meu refúgio. É para falar, é para confessar, é para declarar ao mundo. Pastor, e como é que eu faço do Altíssimo a minha morada? Porque ele disse: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste, quer dizer, eu disse e fiz. Como é que eu faço do Altíssimo a minha morada? Com as tuas atitudes. Eu estou na igreja todos os cultos, eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, eu sou generoso nas minhas ofertas, eu sou uma pessoa perdoadora, eu sou uma pessoa misericordiosa, eu sou uma pessoa que respeita as autoridades que Deus constituiu. Tem gente que não respeita, né? Na hora das grandes lutas, eu corro para buscar socorro em Deus. Eu não corro para fazer corrente, eu não corro para fazer fogueira santa, eu não corro para macumba, eu não corro para fazer romaria, eu não me afasto das fileiras da igreja. Porque tem gente, irmão Carlos, que diz assim: olha, o Senhor é o meu refúgio, eu creio muito em Deus. Não gente aqui, lá fora. Aí na hora do problema, corre para macumba. Na hora da dificuldade, vai fazer uma promessa para o santo. Na hora que enfrenta uma grande luta, o vizinho diz: vamos ali, que eu tenho um lugar daqui. O homem lá vai ungir tua cabeça com óleo, vai botar sal grosso na tua boca, vai fazer você andar em cima de um tapete de sal e vai ficar tudo certo. E a pessoa vai. Isso não é fazer do Altíssimo o seu refúgio. Não é, absolutamente não, né? Então, fizeste do Altíssimo a tua morada. Você tem feito do Altíssimo a tua morada? Você se submete verdadeiramente a Deus, a palavra dele? Ou quando vem uma pressãozinha de um lado ou de outro, você cede? Quando vem pressão da família, quando vem pressão da esposa, quando vem pressão do marido, cede ou permanece firme? Não adianta fazer pressão, não adianta fazer chantagem, porque eu vou permanecer em Deus. Acabou a história. Você é uma pessoa perdoadora? Mas perdoa mesmo? E quando alguém faz uma ofensa grande a você, você consegue perdoar assim mesmo? Ou só aquelas pequenininhas? Né? Versículo 10. Nenhum mal te sucederá,
praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha, esta palavra praga, no texto hebraico original, ela está fazendo referência a ataques espirituais. Não são demônios nos ares, por favor. São pessoas que são anjos decaídos, revestidos de carne. Gente, ele está dizendo aqui, que quer causar danos à tua vida espiritual, que coloca dúvidas na verdade que você ouve, gente que joga irmão contra irmão, gente que promove divisões dentro de uma igreja. Como você vê divisões nas igrejas, né? Todo dia, toda hora, você sabe a notícia. Quem é que promove isso, hein? O diabo. Os filhos do diabo. Viu? Então, quando a pessoa não está debaixo da proteção de Deus, ela pode ser vítima dos ataques dos filhos do diabo. Quantos que estão sofrendo hoje por isso? Não estava debaixo da proteção de Deus, estava de bobeira, como se diz na gíria popular, e aí se deixou seduzir pela palavra errada de um, pelo conselho errado do outro, se envolveu em situações de pecados, às vezes se envolveu em rebeliões dentro da igreja, sai, aí quando abre os olhos que fez bobagem, não tem coragem de voltar. Eu não tenho coragem. O que eu fiz com a igreja, o que eu fiz com o meu pastor lá, eu não tenho cara de encarar os irmãos, eu não tenho cara de chegar de novo lá, eu errei. Olha, eu conheço uns monte de gente assim. E a pessoa fica lá fora, sofrendo, padecendo e gemendo. Estava tão bem, estava feliz, estava caminhando, só que não estava levando a sério a vida espiritual. Aí veio lá, né? A praga, está aqui, e atingiu a pessoa. Terrível, né? Por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo bíblico disso aqui. Abra em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18. Houve um problema nessa igreja que Timóteo pastoreava. Timóteo era um jovem pastor, né? E nessa igreja, que era uma igreja lá em Éfeso, começaram a surgir problemas. E Paulo escreve para Timóteo e diz o seguinte: estava falando de gente que estava sendo contra Timóteo, gente que contestava o que Timóteo pregava e ensinava, né? Aí ele diz assim: além disso, versículo 17, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Quer dizer que há gente que tem uma linguagem que corrói como câncer. Olha o poder da palavra, hein? O que eles estavam dizendo dentro da igreja? Versículo 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Não, a ressurreição já houve. Não vai haver esse negócio de ressurreição. Já aconteceu, já tá rolando já. E que eu fico pasmo é que gente que congregava numa igreja onde a graça era pregada, e mesmo assim estava se deixando perverter por esses indivíduos aqui. É aquela pessoa que chega no teu ouvido e diz: olha, não é bem assim como o pastor está pregando, não. Que te cerca na saída da igreja, nas esquinas, que às vezes liga para a tua casa. Não, está errado, é assim, ó. Gente que quer saber mais do que o pastor e acaba arrastando os incautos para o erro, né? Essa é que é a verdade. Capítulo 3, versículo 8. Paulo diz: e do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem
a verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Olha, isso aqui é terrível, viu, irmão? Você sabe o que é uma pessoa, de repente, vê um filho seduzido por um falso pastor? Vê o teu filho seduzido por uma falsa igreja, seduzido por um falso ensinamento. Olha, você fica enlouquecido, não fica? Fica. Então, é preciso que a nossa casa, a nossa família, a nossa vida esteja debaixo da proteção de Deus. Porque, meus irmãos, olhe, para viver num mundo assim, como nós vivemos, um mundo cheio de perigos, um mundo cheio de maldades, um mundo cheio de calamidades, para nós vivermos num mundo como esse, sem sermos destruídos, só tem uma solução: habitar no esconderijo do Altíssimo. Não tem outra saída. Agora, não é habitar no esconderijo da macumba, não é habitar no esconderijo da idolatria, de uma seita de correntes, de uma seita de doutrinas de homens. Não, é habitar no esconderijo do Altíssimo. A palavra diz para descansar à sombra do Onipotente. Não é descansar à sombra da política, não é descansar à sombra do poder financeiro, não é descansar à sombra do poder policial. Não, se botar mais polícia na rua, a coisa vai. Ah, agora eu estou mais tranquilo. Tem a ronda do quarteirão. Ah, o cara vai e mata até a ronda. Mas não é verdade ou não é? Que segurança nesse mundo funciona 100%? Nenhuma. Nenhuma. A única segurança que funciona 100%, que não falha, é a segurança de Deus. Essa não falha. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse está protegido por Deus. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, pode o mundo ficar aí destruído, pode aumentar os assaltos, os crimes, os acidentes, a violência, tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Agora, veja bem, pastor, eu venho para o culto, trago a minha Bíblia, canto um louvor para Deus. Não. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo? Eu estou descansando à sombra do Onipotente? Não. Não é o fato da pessoa vir a um culto, trazer uma Bíblia, cantar um hino que diz que ela está habitando no esconderijo do Altíssimo. Não. É quando você, sabe, coloca verdadeiramente em prática a palavra. É quando você faz de Deus a tua prioridade número 1. Deus tem que ser a minha prioridade número 1. Deus é mais prioridade do que a minha mulher, e ela sabe disso. Deus é mais prioridade do que os meus filhos, e eles sabem disso. Deus é mais prioridade do que a minha família. Claro, Deus é a prioridade número 1, meu querido. Quem é mais importante do que Deus? Quem? Ninguém. Absolutamente ninguém. Às vezes você diz assim: cadê o irmão fulano? Ah, o irmão fulano não veio porque a esposa dele pegou uma gripe. Ué, a gripe pegou na esposa dele ou dele? Não, na esposa. E porque a esposa ficou gripada, ele não vem? Não é estranho essas coisas, ou não é? Olha, eu vivo e pratico isso, ensino isso. Uma vez eu peguei dengue. Oh, coisa ruim é dengue. Ai, parece que suga as tuas energias todas, né? É horrível. Ah, bom, e eu peguei 2 vezes seguida. Quase que eu morro. E eu estava lá em cima da cama, dor pelo corpo inteiro,
não tem nada que passe a dor, provocando toda hora. Aí chegou o domingo de manhã. Aí eu virei para minha mulher e disse assim, ó, amanhã de manhã, pega as crianças e vai para o culto. Aí tinha uma pessoa lá da família e disse assim, não, e você vai ficar sozinho? Eu digo, não tem a moça que trabalha aqui? Qual o problema? 2 horinhas. Eu vou ficar sozinho. E ela pegou e foi. Vida espiritual é individual, querido. Não é coletivo. Então, tem que levar Deus a sério. Tem que dar prioridade para Deus. Quantos de vocês faltaram um culto quarta-feira à noite? Pastor, estava na faculdade. Legal. Pastor, eu estava trabalhando no turno da noite. Legal. E os outros? Ah, pastor, o senhor sabe, né? Estava chovendo. E você é feito de açúcar? Que derrete na água? Não, pastor, de noite a coisa é braba, viu? Quer dizer que Deus só funciona de dia. Até 5 da tarde. De 5 em diante, acabou o expediente de Deus. Deus recolhe os anjos, vem os anjos, todo mundo para casa. Acabou, deixa a turma aí à vontade. Gente, olha, eu estou falando, e eu falo dessa maneira, para o teu bem. Para o teu bem. Nós vivemos num mundo extremamente perigoso. Nós falamos aqui quarta-feira o perigo das doenças, do mundo dos micro-organismos, né? Dos germes, que às vezes só em respirar você pode contrair, das bactérias que matam silenciosamente. Só Deus pode nos livrar disso. Só Deus. Então não vale a pena brincar com Deus. Não vale a pena, sabe, viver uma vida espiritual relaxada. É para levar uma vida espiritual a sério. Ou então você vai sofrer as consequências desse mundo. Esse é o alerta de Deus aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois Ele te livrará, olha, Ele te livrará. É promessa de Deus, mas só para aqueles que levam a sério Deus. Quantos de vocês vão sair daqui hoje e não vão retornar à noite? Vão ficar em casa de bobeira, diante da televisão. E não vão voltar à igreja. Mesmo sabendo que é mandamento de Deus guardar o dia do Senhor. Aí como é que você quer que Deus seja o teu livramento? Aí amanhã acontecem as coisas, eu não entendo porque que Deus não me livrou, eu não entendo porque que Deus permitiu isso, ainda joga a culpa em Deus. Não habitou no esconderijo do Altíssimo, não descansou à sombra do Onipotente, e depois ainda quer cobrar de Deus alguma coisa. Não pode. Não pode. Amém? Amém? E quem tem ouvidos, tímpanos de ovelhas, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia, 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 aleluia. Digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno de ser servido. Aleluia. Fecha os teus olhos, eleve o teu pensamento aos céus.
Espírito Santo.